Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 1º de setembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode enviar a sua mensagem, pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem aí no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 24ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira votação projeto que modifica critério de redução de alíquotas de IPTU a galpões e deve ampliar número de beneficiários. Vereador Paulo Gaspar questiona a prefeitura sobre isenções nas taxas de sepultamento no município. Setembro é mês de Carlos Gomes e cidade terá diversos concertos e festivais. E no esporte, no Rio de Janeiro, Guarani perde para o Vasco e segue na zona de rebaixamento. Em Campinas, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta vence vice-líder Bahia e sobe na tabela. Na reunião ordinária de ontem à noite, ocorreu a votação em primeira análise do projeto de lei complementar do Executivo que altera a lei que estabelece a cobrança de IPTU em Campinas, aperfeiçoando especificamente as mudanças estabelecidas pela Lei 316 de 2021, que reduziu as alíquotas cobradas para galpões aqui da cidade com características construtivas e de uso específico descritas pela legislação. No intervalo regimental, o vereador Luiz Rossini, que também é líder de governo, comentou sobre as alterações previstas. O ano passado nós alteramos a lei do IPTU, dando um tratamento diferenciado aos galpões, que eram os únicos, e galpões destinados principalmente às grandes indústrias, empresas de logísticas, cuja alíquota era a maior de todas, era 3,8% o percentual. Então, e muitos barracões fechados, muitas empresas fechadas, perdendo emprego. Aí o prefeito, atendendo a uma solicitação, inclusive, dessas empresas, encaminhou esse projeto de lei que reviu a alíquota. Só que na descrição do que é caracterizado galpões, tinha a frase lá, galpões industriais e de logística. Então isso acabava restringindo galpões para outras finalidades. Então uma alteração que essa lei propõe é eliminar galpão industrial, o termo galpão industrial de logística, para deixar galpões e que com as características técnicas de construção que a lei já definia, para tornar mais abrangente o objeto da lei. E uma outra alteração é que para os galpões que atendem aquelas características poderem gozar dessa redução da alíquota, precisavam ter vagas, pelo menos uma a cada 500 metros. Então precisava ter muita baia, vamos falar assim, para estacionamento dos caminhões. Isso inviabilizava muitas das construções e galpões que não oferecem isso, e tecnicamente nem era viável. Então também, atendendo a uma conversa com representantes do setor, a adequação é aumentando a metragem. Então, uma vaga, um galpão, existe um termo técnico que me fugiu agora, a cada 1.000 metros, uma doca. A doca que é o espaço para que o caminhão possa encostar para remover, transportar mercadoria. Antes era uma doca a cada 500 metros, e a maioria dos galpões não atende isso, até porque tecnicamente isso é inviável por questão de mobilidade dos próprios caminhões. Então está sendo alterado de 500 para 1.000,
e isso acaba possibilitando que mais galpões possam se beneficiar dessa redução da alíquota. E, com isso, voltar a atrair empresas, fornecer empregos, gerar renda para o município. Não é nem abrir mão de receita, pelo contrário, é estimular a arrecadação de mais receita com a movimentação econômica que esses galpões trazem para a cidade. E ainda na 24ª reunião ordinária, durante o intervalo regimental também, a Câmara recebeu a visita do padre André Luiz Bordigon Meira, do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, a convite dos vereadores Jorge Schneider e Cecílio Santos. O religioso foi à casa entregar aos parlamentares a encíclica Tutti Fratelli, de autoria do Papa Francisco. O padre veio a convite dos vereadores Jorge Schneider e Cecílio Santos. A visita aconteceu durante o intervalo regimental da reunião ordinária de número 24 e teve como objetivo entregar aos parlamentares presentes a encíclica Tutti Fratelli, de autoria do Papa Francisco, além de ressaltar a necessidade de haver paz. Para nós é muito importante a encíclica do Papa Fratelli Tutti. Encíclica significa carta aberta e Fratelli Tutti significa todos irmãos. Foi uma herança que São Francisco de Assis deixou no leito de morte e que o Papa Francisco, pelo seu nome, retoma. E a importância agora para nós é que, ouvindo as pessoas na rua e tendo escutado que todos querem exercer a sua democracia de ideias livremente, para nós é muito importante trazer aqui a Câmara dos Vereadores, que eles possam, como representantes do povo, de modo legítimo, testemunhar para a época de eleições o diálogo entre ideias, independente de estar na direita ou esquerda. Por isso que eu convidei o vereador Cecílio e também o vereador Jorge Schneider, de campos diferentes de políticas, mais preocupados com o bem comum. O presidente da casa, o vereador Zé Carlos, lembrou que o Estado é laico, assim como a Câmara de Campinas, mas que todas as religiões e pessoas que pregam a paz são bem-vindas. Em seguida, cada vereador recebeu das mãos do padre uma edição do livro. Chega como um alento, como uma luz, porque a fraternidade que o Papa Francisco nos prega e que o Padre André nos trouxe é muito importante. No capítulo 2 da Fratelli Tutti diz exatamente aquela parábola do rapaz que estava machucado no caminho. E quem ajudou foi alguém que não o conhecia, que não tinha nenhuma relação com ele. Então, o que para nós é importante na política é justamente esse olhar, que nós estamos aqui para servir ao povo. Portanto, as diferenças ideológicas, partidárias, em alguns momentos têm que ficar de lado, porque o mais importante é política pública para toda a população. O Brasil todo precisava ler esse livro. É uma mensagem importantíssima, nós somos todos irmãos. Eu jamais ouvi o Brasil tão dividido. Gente odiando gente por causa de política. Não façam isso. Tenha o seu pensamento, vote naquilo que você acredita, mas não deixe de amar ao próximo. Isso aí para nós é muito importante. Isso aí não foi o padre que quis vir, foi Deus que mandou ele vir aqui, viu? Olha só, a gente segue nas notícias do Legislativo agora com as ações dos parlamentares e o vereador Paulo Gaspar protocolou um requerimento questionando o Executivo sobre isenções nas taxas de sepultamento aqui no município. Por meio de requerimento, o vereador Paulo Gaspar está solicitando informações sobre isenções de despesas com funerais para pessoas de baixa renda concedidas no município nos últimos 5 anos. Existia uma preocupação da nossa parte em relação à política da CETEC em relação aos funerais, os velórios, como que funciona a política pública para principalmente a população de baixa renda, nessa prestação de serviços funerários. E aí na lei da CETEC existe essa cláusula que diz que as pessoas que não podem pagar por um funeral seria gratuito, mas não especifica quais são esses valores, qual é essa população.
Entre os cemitérios municipais de Campinas, o Parque Nossa Senhora da Conceição é o único que oferece o serviço de sepultamento gratuito para a população carente da cidade. Pela Lei Municipal de 1974, o serviço funerário fica sob a responsabilidade de gerenciamento da CETEC. Nós temos uma indicação em relação à CETEC para que a Prefeitura quebre o monopólio dos serviços funerários, que hoje é exclusiva da CETEC, e a gente não acha justo com a população, porque se você abrir o mercado para que mais empresas possam prestar esses serviços funerários, a tendência é que os serviços melhorem e os preços abaixem. Então, como é um monopólio da CETEC, e aí a gente fez também esse requerimento para ter mais informações para embasar esse pedido, essa indicação que a gente fez. Entre os questionamentos levantados no documento estão qual o critério utilizado pela CETEC para conceder a isenção da despesa do funeral e quantas isenções foram concedidas nos últimos 5 anos. Quando vier a resposta em relação a essa população de baixa renda que possa ter essa possível isenção, no caso da Prefeitura aceitar a nossa indicação, a gente acha justo também que dentro desse contrato de concessão ou de abertura de mercado, continue privilegiando essa população que hoje tem a isenção. Mas que precisa ficar claro qual é essa população, até que faixa de renda e quais se encaixam dentro desse conceito. O vereador Paulo Gaspar ainda questiona no requerimento se familiares podem ser cobrados por valores futuros e qual o custo anual das isenções concedidas. O vereador Nelson Osseri realizou ontem a 6ª reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas. E o tema foi a importância da espiritualidade na recuperação do dependente químico. Esta foi a 6ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas. O evento ocorreu no Teatro Bento Quirino, plenário provisório da Câmara de Campinas. Mais uma reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Comissão essa que foi o meu primeiro projeto no primeiro mandato em 2017. Que foi esse PL para que a Câmara Municipal de Campinas tivesse uma comissão de políticas de prevenção às drogas e pudesse, assim, atender de uma forma mais ampla inúmeros projetos relevantes e importantes para toda a sociedade campineira. E hoje nós temos um assunto muito importante e vou além. Um assunto que eu considero hoje o melhor tratamento, como o melhor tratamento para aquelas pessoas que sofrem hoje sob as consequências do uso e abuso de drogas, seja o crack, seja o álcool, seja a maconha, seja a droga que for. Hoje o tema é a importância da espiritualidade na recuperação do dependente químico. Para debater sobre o tema, o vereador recebeu como convidado Gerson Moraes, pastor da Assembleia de Deus do Ministério Paulistana. As igrejas têm tido um papel fundamental no meio da sociedade, mas infelizmente muitos não enxergam, muitos não veem o papel que a igreja vem desempenhando. Eu venho dizer que quantas famílias vêm sendo desmontadas por causa das drogas, quantas mães têm chorado noites afora por causa de filhos, esperando o filho chegar vivo e não chega uma notícia trágica. Quantos filhos estão órfãos em orfanato porque perdeu mãe para as drogas, perdeu pai para as drogas. E quantos pais perderam filho, e vice-versa. E aí é onde a gente vê o papel que a igreja tem se desempenhado. Eu falo porque o nosso ministério nós temos clínicas de recuperação em São Paulo, e a gente tem visto, primeiramente, o agir de Deus. Nós temos baseado em uma área espiritual. Existe sim a área da cura com a medicina, existe, mas também existe a área da libertação, que Deus tem feito através
das igrejas. Para Nelson Ossiri, as discussões ajudam a elaborar ferramentas de combate à prevenção às drogas e também de auxílio às famílias. Isso com certeza modifica a vida e os hábitos de inúmeros dependentes químicos, né, que muitas das vezes já não têm mais esperança, estão no chão. E também adiantou pautas que já estão no radar da comissão para serem debatidas ainda neste segundo semestre. Vem na minha cabeça um projeto que eu tenho já há muito tempo, que é a Fazenda de Recuperação para Dependentes Químicos. É uma fazenda municipal que possa atender todos os dependentes químicos, seja de forma voluntária ou involuntária. E com a presença, obviamente, não só da Igreja Católica, como também de outras denominações, das igrejas evangélicas, pessoas que possam lá contribuir para reforçar a questão da espiritualidade de todos os seres humanos dependentes químicos que buscam ajuda. Ontem foi dia também da 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que discute as ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas. Então confira como foi. 4 vereadores da comissão parlamentar que discute as ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas participaram do 4º encontro do grupo na tarde desta segunda-feira. Além da presidente, a vereadora Mariana Conte, Carlinhos Camelô, Guida Calisto e Gustavo Peta deliberaram sobre o envio de requerimentos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para órgãos do Poder Público Municipal, universidades, além de empresas responsáveis por plataformas digitais sobre registros, processos ou dados em relação a crimes como racismo, LGBTfobia ou xenofobia. A CPI, que é a primeira do país a discutir este tema, também deliberou sobre a realização de novas audiências públicas com especialistas que vão tratar da intolerância e da ação de grupos ideológicos que promovem a violência. Ao final, os vereadores falaram da importância do trabalho para que a comissão entregue o relatório da situação em Campinas. A gente tem tido bastante dificuldade, porque a forma como eles se organizam, né, esses grupos que fazem apologia ao ódio, enfim, eles se organizam de forma num submundo, e para a gente poder investigar não é tão fácil assim. Já até assinei os requerimentos aqui, como a vereadora Guida mencionou. A gente sabe qual a dificuldade, mas o requerimento é um instrumento que nós temos que usar, entendeu, para a gente obter resposta. O trabalho dessa CPI é um trabalho de investigação, mas que não substitui e também não concorre com o trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público. Mas ele tem um sentido de complementar, tem um caráter político também, de chamar a atenção para o que está acontecendo e apontar recomendações para os diversos órgãos relacionados ao tema. Existem muitas dificuldades no trabalho dessa CPI, exatamente por ela ser uma CPI de conteúdo inédito. É a primeira CPI antifascista do Brasil. Nós tivemos aqui esses casos de ataques violentos na cidade de Campinas, mas pela apuração e nosso trabalho, nós já identificamos Campinas como um foco de crescimento desses grupos que se organizam em torno, seja da apologia ao nazismo, ao fascismo, ao integralismo, à supremacia branca, ao ódio à negritude, a mulheres, a LGBTQIA+, aos imigrantes, aos migrantes também. Campinas é um foco, mas nós também temos aí indícios de crescimento desses grupos em outras cidades, Brasil afora. E a partir de hoje, até o dia 21 de setembro, você que passar aqui na Câmara de Campinas vai perceber que o prédio estará iluminado na cor verde, que marca o mês de inclusão. A campanha Setembro Verde é a luta pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência. E olha só, a partir de hoje começa a programação do mês Carlos Gomes em homenagem à vida e obra do compositor campineiro e terá muitos concertos e festivais. O prefeito Dário Saad lançou oficialmente o mês Carlos Gomes na Sala Azul da Prefeitura, com a presença de autoridades e representantes da cultura local.
Carlos Gomes nasceu em 1836 em Campinas e é um dos maiores expoentes em composição de ópera com reconhecimento internacional. O mês Carlos Gomes vai contar com diversas atividades até o dia 25 de setembro. Alexandra Caprioli, secretária municipal de Cultura e Turismo, ressaltou que a novidade deste ano é evidenciar a popularização deste artista no dia a dia do cidadão campineiro. E isso a gente está fazendo através do Festival Carlos Gomes, que vai acontecer na Estação Cultura dia 11, que vai ter essa mistura da música que é erudita com as artes populares, com hip hop, com break, com academias de dança, né, performando em cima da música de Carlos Gomes, mostrando que ao mesmo tempo que é uma coisa bem erudita, também pode ter um quê de modernidade. Agora, eu acho que também a questão do concurso lírico, onde a gente tem talentos do Brasil inteiro que se inscrevem, são selecionados e tem a chance de se apresentar no dia 24 e 25 com a Orquestra Sinfônica de Campinas, tendo ganho o concurso. Durante o mês, serão exposições, recitais, apresentações de dança, palestras, além de um roteiro turístico pelos locais que marcaram a vida de Carlos Gomes. E, é claro, tudo de graça. O prefeito Dário Saad reforçou o orgulho dos campineiros pela memória de Carlos Gomes e comentou sobre a programação do evento. Essa programação do mês Carlos Gomes de 2022 é uma programação especial, muito grande e, sem dúvida, vai levar a memória de Carlos Gomes, a sua obra, a sua arte, para o maior número de campineiros e campineiras possível. E eu recebi esse presente do presidente da Academia Campinense de Letras, o Jorge Alves de Lima. Ele foi chefe de gabinete aqui do prefeito aqui em Campinas, Orozimbo Maia, há muitos anos. E esse busto ficava no gabinete do prefeito Orozimbo Maia e de muitos prefeitos. E ele se perdeu. E o presidente da Academia Campinense de Letras conseguiu achar esse busto novamente e agora me deu de presente. Nós vamos recolocar no gabinete do prefeito de Campinas, que vai ficar junto com o busto que nós temos do Campos Salles, que foi um presidente da República nascido em Campinas, agora o busto também do Carlos Gomes, que é fantástico, é uma peça não só histórica, como de arte, é de madeira, entalhado, uma perfeição. Representando a Câmara dos Vereadores, Luiz Rossini acredita que revisitar as obras e memórias de Carlos Gomes é uma forma de resgatar o passado para projetar Campinas para o futuro. Ele ainda reforçou a parceria da Câmara nesse momento, que conta com um representante na organização do evento. Por isso a Câmara, já há muito tempo, tem apoiado a Semana. Nós criamos a medalha Carlos Gomes, com o objetivo de homenagear artistas, né, que se destacam nas várias áreas da música, principalmente com a medalha Carlos Gomes. Então, participar desse lançamento também é uma obrigação da Câmara, e a gente veio parabenizar toda a comissão organizadora. Na verdade, essa semana é construída com representações de entidades, instituições culturais de Campinas que se dedicam a isso, né? Preservar também a memória de Carlos Gomes. Sem dúvida, esse mês vai ser um grande mês que homenageia Carlos Gomes. Também marcaram presença no lançamento Jorge de Alves Lima, presidente da Academia Campinense de Letras, Alcides Acosta, presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes Museu Carlos Gomes, Lara Zigiati, diretora do Conservatório Carlos Gomes, e Vera Pessagno, membro da Academia Campineira de Letras e Artes e cantora lírica. Mas a grande surpresa do evento foi a presença do próprio Carlos Gomes. É claro que de forma lúdica e teatral, representado pelo ator e bailarino Beto Regina. Olha, Campinas, na minha época, que nem chamava Campinas, era muito diferente. Mas cresceu muito e virou uma metrópole, né? E até hoje o nome do Carlos Gomes está em praças, em escolas, em ruas, enfim. É muito grande, né, essa homenagem toda, e eu acho ainda que eu, pessoalmente, como ator, que todas as homenagens ainda são poucas para esse grande maestro.
Vamos balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B. Por ordem cronológica, o Guarani foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama e saiu com mais uma derrota na competição. O Vasco da Gama começou pressionando. Nenê cruzou da esquerda, a zaga tirou parcialmente. Andrei finalizou e Leandro Vilela se jogou para evitar o primeiro vascaíno. Aos 17 minutos, o atacante Edson saiu jogando e perdeu a bola. Em poucos toques, chegou até Alex Teixeira, que dentro da área foi derrubado. Pênalti que Nenê não desperdiçou, bateu forte no canto esquerdo, no alto. Kozlinski chegou a tocar, mas não deu. 1-0 Vasco. A primeira chegada do Guarani foi somente aos 27 minutos. Edson chutou da intermediária, rasteiro. A bola desviou e passou rente à trave. Aos 43 minutos, cobrança de escanteio para o Bugre. E Yuri, mesmo distante, quase saindo da área, cabeceou firme no canto para a defesa de Thiago Rodrigues. Só que no lance seguinte, contra-ataque do Vasco, Eginaldo serviu Nenê, que cara a cara com Kozlinski, tirou muito do goleiro e desperdiçou a chance de ampliar. Só que veio o segundo tempo e com 15 segundos o Vasco avançou. Os jogadores do Guarani ficaram olhando e Eginaldo aproveitou. Fácil, 2-0 Vasco e que vacilo da defesa bugrina. A partir daí o Guarani acordou. Cruzamento de Giovanni Augusto, cabeceio de Isaac e Thiago Rodrigues mandou para escanteio. Na cobrança de Jamerson, o zagueirão Anderson Conceição cabeceou com estilo. Só que contra o próprio patrimônio, que gol! É do Guarani, 2-1 Vasco. Aos 8 minutos, Yuri invadiu a área, ganhou dos zagueiros na força, mas parou no goleirão vascaíno. Aos 29 minutos, mais um escanteio, agora João Vitor cabeceou e por pouco o Bugre não empata. Só que no fim do jogo, explorando o contra-ataque, o Vasco desperdiçou duas oportunidades. A primeira com o Eginaldo e a outra com Fábio Gomes. E ficou nisso. Em São Januário, Vasco da Gama 2, Guarani 1. Faltou ao Guarani acreditar que poderia sair do Rio de Janeiro com pelo menos um ponto, né? Teve muito mais posse de bola, finalizou, mas o ataque voltou a falhar. Com isso, o Bugre termina mais uma rodada na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado com 26 pontos, está a 2 pontos de deixar a zona de rebaixamento. Próxima rodada em Bugre recebe o Sampaio Correia, sábado, depois de amanhã, 4h30 da tarde, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. E ontem, um pouco mais tarde, a Ponte Preta recebeu o Bahia no estádio Moisés Lucarelli, voltou a jogar bem e saiu com a vitória em uma noite especial. Logo no primeiro minuto, Kaique França foi sair jogando, se enrolou com o Davó. O atacante tocou para Jacaré, que isolou a bola. Que chance para o Bahia. Só que a Ponte respondeu em seguida, aos 3 minutos. Fez bela jogada dentro da área, tocou para Luca, que viu a passagem de Leonaldi, que mirou no cantinho. A bola passou rente à trave, mas para fora. Aos 32 minutos, Davó, de novo ele, escapou pela direita e bateu cruzado. Kaique França se esticou todo e conseguiu fazer a defesa. Aos 40 minutos, Fábio Sanches tocou para Igor Formiga, que evitou a saída, correu quase o campo todo e cruzou na medida para Luca, que de cabeça, por pouco não abre o placar. Até que aos 43 minutos, Arthur pela esquerda, mas de pé na direita, cruzou. E o Olisson, efeito surpresa, volantão da macaca, cabeceou com estilo, tirando do goleiro para balançar as redes, placar aberto, 1-0 Ponte. Veio o segundo tempo e logo aos 4 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueirão Ignácio cabeceou forte, mas para fora. No minuto seguinte, Igor Torres, sem marcação, chutou,
para a bela defesa de Kaique França. Aos 7 minutos, a Ponte chegou com Igor Formiga, que preferiu tocar para Luca ao invés de chutar. O jogador estava pressionado e aí sobrou para Fecim, que também tentou, mas a zaga conseguiu afastar. Só que aos 9 minutos veio a jogada mortal da Ponte. Cobrança de escanteio de Elvis, toque de cabeça na primeira trave de Matheus Silva para trás e quem estava na segunda trave? Sempre ele, né? O artilheiro, na jogada manjada que ninguém consegue parar. Luca, 2-0 Ponte. O Bahia tentou descontar com Rezende, que acertou a rede pelo lado de fora. Amaral respondeu neste chute forte, só que para fora. Na última oportunidade do jogo, Igor Torres deixou a bola escapar no domínio, na frente de Kaique França. Davó então finalizou, mas parou no paredão pontepretano e ficou nisso. Na 10ª vitória jogando no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 2, Bahia 0. Noite especial, 10ª vitória da Ponte no estádio Moisés Lucarelli, venceu o vice-líder da competição, é uma equipe que embalou então na Série B e já é a 10ª colocada. E olha só, hein, pela primeira vez a distância da Ponte para o G4 e para o Z4 é a mesma, 8 pontos. Então as próximas partidas vão decidir se a Ponte vai conseguir brigar na parte de cima da tabela ou se vai chegar nos 45 pontos e apenas se livrar do rebaixamento. Próximo jogo da Macaca é contra a Chapecoense, fora de casa, sábado, 7 horas da noite. Semana de tempo aberto, sol todos os dias e hoje a temperatura está agradável, né? Nada daquele frio intenso, casaco hoje ficou em casa. Para amanhã, sexta-feira, segue essa tendência, viu? De sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva. Sobre as temperaturas, o dia fica quente, viu? Olha só nesta sexta-feira, mínima de 15 graus, já é uma mínima elevada para este inverno. Ao longo do dia a temperatura sobe bastante e a máxima pode chegar aos 30 graus. Bom, hoje é quinta-feira, dia de conferirmos o trabalho de um profissional. E hoje nós vamos abordar um segmento de estudo que tem como objetivo estudar e estruturar o perfil comportamental dos colaboradores das empresas. Psicólogo organizacional é o tema de hoje do nosso quadro Se Liga na Profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre psicólogo organizacional. Então se liga aí, bora! O psicólogo organizacional trabalha em prol da melhoria do ambiente organizacional. Resumindo, ele avalia o comportamento dos colaboradores e promove mudanças positivas no bem-estar desses funcionários, bem como na relação interpessoal entre líderes e liderados. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com o Adilson. Tudo bem, Adilson? Boa tarde, André, tudo bem. Beleza. Bom, para falar um pouco mais sobre essa profissão, o dia a dia e tudo mais, primeira coisa, o que faz, na verdade, um psicólogo, não é, organizacional? O psicólogo organizacional, ele atua em várias frentes dentro de uma empresa. Aqui eu tenho 7 psicólogos, né? Nós somos uma empresa de recursos humanos. Com a pandemia, as pessoas ficaram ansiosas, estressadas, mudaram de empresas, perderam emprego, retomaram. Então, o RH ficou preso, todo mundo dentro de casa, em home office, nas indústrias, embora as fábricas estivessem trabalhando. A área administrativa parou de dar suporte para as pessoas, para os gerentes, para o pessoal de fábrica. Então, a demanda por treinamento hoje é muito forte, as pessoas estão desgastadas, as pessoas estão querendo colo, carinho, apoio,
retomada do convívio, as áreas administrativas voltaram para os escritórios, para as fábricas. Então, o treinamento está sendo muito requisitado. E essa, por exemplo, essa diretora que nós temos, essa associada que nós temos, que faz coach, faz treinamento, ela também é psicanalista. O psicólogo clínico se confundiu com o psicólogo organizacional nessa hora. Isso já vem acontecendo independente desse momento que nós estamos. Então tem uma demanda grande hoje também para um pouco de trabalho de redirecionamento da carreira das pessoas, de discutir parte emocional das pessoas. Nós temos também psicólogos aqui que fazem seleção, como eu estava dizendo. As empresas precisam de executivos hoje. Já começa a faltar profissionais qualificados, porque às vezes o cara mora em Campinas, mas ele tem que trabalhar em São José do Rio Preto. A família muda, ele vai. O psicólogo atua muito nesse suporte para a empresa no processo de seleção, para buscar pessoas que têm essa mobilidade. Não é toda a família que tem essa disponibilidade. Ele tem que trabalhar essa realidade. Que demandas ele vai ter se mudar com a família, o suporte, uma empresa em Campinas que busca um profissional em São Paulo, ela tem que dar suporte para moradia, orientação, compete à área de recursos humanos, isso são áreas de atuação do psicólogo. Outra área, nós temos um psicólogo que faz mentoring. Mentoring é você orientar a pessoa na tomada de decisão correta, coisa típica do psicólogo, que é entender as necessidades das pessoas do ponto de vista emocional, do ponto de vista do futuro, de planejamento de vida. O que eu digo sempre é o seguinte, André, para você ser um bom profissional, você precisa para você ter uma carreira com bom planejamento, você tem que ter um bom planejamento de vida pessoal. Olha só. Se você não tem uma vida equilibrada, se você não tem uma vida conjugal, se você é casado, se você tem filhos, com todos os problemas que gerenciar vida, escola, família, às vezes a esposa também é executiva, todos trabalham, com onde ficam as crianças, os avós ajudam nessa hora, sim ou não, mas aí você arruma emprego, tem que mudar de cidade. Então toda essa problemática, o mentoring ajuda a pessoa a tomar a decisão correta. Vale a pena eu tomar um tipo de decisão? Como eu tomo decisão? Que variáveis eu analiso para tomar uma decisão? E como eu lido com uma decisão em várias frentes, se der errado? E se não? Como que eu devo reagir na vida profissional? Que maneira eu estabeleço? Existem técnicas para isso, para você tomar decisões, na vida pessoal e na vida profissional. Acho que é uma gama forte. E a psicologia educacional, que também entrou dentro da organização. Então, hoje você usa muito o psicólogo para treinamento dentro das empresas, para fazer treinamento, para montar treinamento, para ministrar treinamento. Você tem treinamento de todas as matizes. Mas normalmente as empresas procuram um psicólogo que atua nessa área para trabalhar exatamente em quê? Que tipo de treinamento, Adilson? Qual que é o mais comum, assim? Um treinamento de formação de liderança, treinamento comportamental, você tem aspectos de segurança, você tem resistência. Quando a empresa implanta uma política numa fábrica, dentro da manufatura, por exemplo, você tem resistência. Você precisa desenvolver treinamento para que as pessoas se eduquem naquele tipo de necessidade de práticas de segurança, de comportamentos que agreguem relacionamento no time, seja na manutenção, na produção, na engenharia, na área de compras.
o convívio entre a área administrativa e a área de fábrica às vezes é conflituoso. Sim, sim. O gerente da fábrica pressiona compras que não chegou matéria-prima, o gerente de vendas pressiona a fábrica que não produziu aquilo que ele vendeu na data que o cliente pediu. Isso gera atritos e aí entra a área de recursos humanos, entra o psicólogo tentando criar mecanismos, treinamentos, colocar todo mundo em sala, em reuniões, em treinamento, para que o time todo jogue junto, empurre a corda para o mesmo lado. Pois é, e assim, trabalhar também para o bom ambiente da empresa, né? Relação entre os funcionários, até imagino que entre os próprios, né, funcionários com as pessoas que têm cargos de liderança, de chefia. Tudo isso também entra no trabalho de vocês, Edilson? Sem dúvida nenhuma. Hoje, falo por mim e por muitas pessoas que trilharam o mesmo caminho. Então, sou psicólogo, eu fiz carreira durante 18 anos em indústrias, na área de recursos humanos. Um dia eu montei a minha própria empresa. Então, você tem hoje psicólogos que são donos de empresas de seleção, de treinamento, de recolocação. Então, quando você vai recolocar um executivo, você precisa ter equipe. Eu tenho muitos psicólogos aqui. Nós temos que falar com o mercado, que orientar o executivo, replanejar a carreira, qual o objetivo, aonde buscar, como é que a gente faz entrevistas, como se colocar numa entrevista. Então, muitos psicólogos com carreira na indústria ou nas empresas, na psicologia organizacional, viraram empresários. São empresários hoje que contratam outros psicólogos, que se formam também. E hoje o mercado está passando por uma revolução tão grande que eu tenho muitos exemplos para contar para vocês que são engraçados. Então, eu tenho, por exemplo, clientes hoje que são financeiros, diretora financeira de uma empresa. Ela se formou em ciências econômicas, em ciências contábeis, ela veio da área financeira, ela é boa de números, ela é uma pessoa de ciências exatas. E com o crescimento da carreira a nível estratégico dentro das organizações, ela foi fazer psicanálise. Ela também hoje atende pacientes, dando consulta clínica. O psicólogo está sendo usado também nesse nível de diretoria, nos conselhos de administração das empresas, para resolver conflitos organizacionais. Então, vou dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo muito no Brasil. Muito investimento entrando no Brasil, muita empresa sendo comprada ou são empresas que se associam, capitais que se associam, uma empresa compra uma outra, se associa com uma outra, são culturas diferentes que se associam. O psicólogo ele tem que trabalhar esse processo de uma cultura se aceitar dentro da outra. Sempre quem compra quer impor a sua cultura em quem é comprado. Existe resistência nisso, porque toda empresa tem a sua cultura, sim, tem seus valores. Claro. Nem sempre os valores são todos iguais, mas tem que ficar iguais. Então, esse trabalho é feito também. Você tem hoje conselheiros de empresa que são psicólogos que atuam junto a conselho, junto à diretoria, para formular estratégias que permitam que essas organizações se fundam nas suas culturas sem grandes traumas. Tem empresas que são especialistas em comprar empresas, né? Pega uma General Electric, sempre foi, no passado, uma das grandes empresas, das maiores empresas do mundo. Então, ela sempre comprou empresas, comprou culturas em outros países. Então, uma empresa americana que chega pela primeira vez no Brasil, compra uma empresa nacional, ela está conhecendo o Brasil. Quem é comprado tem que se aceitar sendo submetido à cultura da General Electric. A General Electric, sem fazer propaganda de empresa aqui, mas isso é normal hoje. Ainda tem empresa que não sabe fazer isso. Ela espera, ela dá um tempo maior para que as culturas se assimilem, para quem foi comprado seja
se aceite dentro da cultura GE, que é uma cultura muito forte, que é uma empresa muito metódica, de procedimentos e políticas extremamente sofisticadas. O psicólogo atua também nisso. Bom, para o pessoal que está em casa acompanhando o nosso quadro, Se Liga na Profissão, que tem interesse de seguir justamente nessa área que o senhor está falando, né, que a gente está abordando aqui, quais as dicas que o senhor dá, como que está o mercado de trabalho, enfim. O psicólogo hoje ele é muito aceito. A psicologia organizacional, não conheço empresa que não tenha um psicólogo na área de recursos humanos, às vezes até na área de segurança, mesmo uma consultora, porque a gente tem que trabalhar a psicologia organizacional de forma ampla, não é só na indústria, é no hospital também. Você tem a psicologia que dá suporte nessas equipes multifacetadas para atender doenças crônicas. O psicólogo é usado numa empresa de eventos, o psicólogo é usado no meio jurídico como perito, no direito criminal. Enfim, ele está sempre a serviço da organização quando ele trilha essa carreira na área de recursos humanos, seja dentro de um hospital, dentro de uma fábrica, dentro de uma rede varejista, de uma rede de supermercado, para entender a demanda do consumidor também. O psicólogo hoje é usado também nas empresas de marketing, de agências de publicidade, para formularem propagandas e peças de propaganda que atendam dentro da especificação das necessidades do consumidor aquilo que é mais consumido naquela determinada região. É impressionantemente ampla a atuação. E eu diria que quem se forma hoje na faculdade deveria abrir o leque para todas essas opções. Olha só. Não só para a indústria ou não só para aquilo que é mais básico, que, por exemplo... Essa é a dica, hein? Por exemplo, o Brasil está crescendo muito. As empresas de seleção estão com muitas vagas. Então, eles estão contratando não só psicólogos, estão contratando aquilo que o mercado chama de headhunter, né? São os profissionais que fazem seleção. Toda empresa de seleção hoje está contratando profissionais, porque a demanda está maior, eles têm muito mais seleções para fazer, é uma demanda e falta profissional, eu diria, até hoje. Então, são campos desse momento, do ano passado para cá, que a economia vem crescendo bastante, já falta profissional. E ganha-se muito bem. A psicologia, nas suas diversas formas, eu diria que na organizacional se ganha mais dinheiro do que nas outras áreas da psicologia. Legal. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.